Mano, um bagulho aqui que até quase esqueci aqui, que acho que foi um vídeo que você reagiu, nosso aqui, foi um papo que a gente teve com o Cariani sobre academia. Sobre a academia ser uma coisa de direita. E eu tava tendo um papo, foi um papo que até circulou em alguns outros episódios nossos de podcast, sobre futebol também. Sobre como o futebol, por exemplo, é um esporte que tem uma origem operária muito forte. E ele acabou sendo hoje um veículo muito cooptado pela própria direita, né? Então você vai ver goleiros, jogadores, dirigentes são muito vinculados à direita. No mundo da musculação também, a gente teve Cariani, Paulo Musi fazendo live com o Bolsonaro. A galera normalmente é muito mais voltada pra direita. Por que acaba existindo esse estereótipo? Existe uma aversão da esquerda a se exercitar? A esportes, né? A gente não gosta de Prefere ler do que correr? Né? Qual que é o... Prefere ler do que correr, é muito bom. Só um apontamento, o futebol ele tem uma origem aristocrática. Sim. Eram várias modalidades, né? Eram várias escolas que tinham regras diferentes da prática esportiva. E aí o futebol que a gente conhece hoje é a prevalecente, é meio que um acordo que várias escolas chegam entre si para poder fazer essa prática, né? Mas aqui no Brasa foi um rolê que foi o próprio Corinthians no Bom Retiro, o Palmeiras dos imigrantes italianos, a gente acabou popularizando mais pelos operários, né? É um esporte elitista. Ele ganha muita popularidade a partir dos anos 20, 30 ali, quando você tem o início da profissionalização. Ali você tem bastante essa perspectiva, mas os clubes têm origem aristocrática, né? Pô, o cara que trouxe o futebol para o Brasil é Charles Miller, né? O cara era filho de inglês, né? Pô, filho de inglês no Brasil geralmente é burga, né? Geralmente é alguém que tem ali uma origem social garantida. Mas, pô, eu acho que por mais que o esporte, né, como o futebol, por exemplo, tenha uma origem, uma prática, uma incidência operária popular maior, isso não significa dizer que ele está à esquerda no campo da ideologia, né? Porque esses trabalhadores, né, acho que a gente pode até chamar desse jeito, porque os caras vendem, eles ganham salário, né? Eles vendem a força de trabalho deles, que é a prática esportiva. E aí muitas dessas pessoas nunca tiveram, né, acesso a um debate educacional mais aprofundado, a um debate social sobre as questões ao seu redor. Por quê? Porque enxergam porque o futebol é um trabalho, né? É a mesma coisa que, sei lá, um trabalhador qualquer de qualquer empresa. Tipo, o cara é operário. Mas significa que ele vai ser de esquerda, que ele vai ser comunista? Não significa isso. Por quê? Porque o cara está imerso em ideologia, o cara está imerso, ele nasceu num mundo ali que vê o futebol como aquela porta de saída para os problemas, né? E para muita gente. E aí a pessoa não vai ter uma elaboração, um pensamento sobre isso, né? Isso não é uma relação de causa e consequência, tá ligado? Por mais que seja um esporte que tenha esse apelo, e eu acho que é interessante porque hoje eu acho que ele tem menos. Porque acho que a gente vê um processo cada vez maior de arenização do futebol e, pô, você vê os vídeos dos jogos do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, dos anos 80, os estádios abarrotados de pessoas, com os ingressos que eram acessíveis, era uma diversão para a classe trabalhadora e hoje cada vez menos, né? Tenho muito orgulho de dizer que o Tricas, grande tricolor paulista aí, é o clube hoje com uma política de ingressos mais popular que existe. Maravilha, bom demais, espero que a gente ganhe o jogo de hoje à noite. Mas esse processo, ele está diretamente ligado a um processo de continuidade da própria ideologia, né? Então, tipo, não é surpreendente que um trabalhador, que um atleta de futebol seja de direita. Não é surpreendente. Por quê? Porque é uma pessoa que cresceu dentro de uma realidade cercada por ideologia de direita. O que ela vai reproduzir? O que ela vai pensar e analisar e fazer? São poucos atletas que têm essa percepção, que têm essa perspectiva, né? Mas não faz sentido... E aí, pô... Eu tenho zero interesse disso, tá, Brasil? Então, eu só quero ver o Palmeiras ganhar. Então, eu não vou ganhar nada com o que eu vou falar na próxima frase aqui, tá? Tô zero. Mas quando a gente tá falando de um esporte que é extremamente popular, que é uma parada que tem esse viés muito forte, que mexe multidões no Brasil, não faria sentido ser algo que exigir uma presença uma conversa ou do mesmo jeito que você tem hoje um Felipe Melo batendo continência pro capitão, não seria interessante, ter
trazer esse papo para jogador, trazer esse papo para torcedores. Sim, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, as torcidas organizadas, elas têm muita politização no meio delas, assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, no próprio histórico de formação da Gaviões da Fiel, do Corinthians, a Independente tem uma bandeira, tem uma parte ali da organização que é o bonde do Tchê, então isso existe. Mas ainda assim, né? São trabalhadores que estão imersos em ideologia e que vão reproduzir essa ideologia, né? Então, por mais que a gente tem esse debate, ele é um debate ainda muito tímido nesses termos, né? Ele é um debate que ele precisa avançar nesse sentido, mas sim, faz todo sentido isso, né? Eu acho que faz sentido porque é apresentar uma outra realidade, uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, né? E eu acho que, sei lá, né? Da mesma forma como acho que a direita se apropriou muito desse mundo da academia, da musculação e tal, mas porque existe um apelo conservador a isso, né? Se a gente parar para pensar fazer aqui tem um documentário muito legal, muito bom, chama Bigger, Stronger and Faster. Viado, se soubesse a quantidade de vezes que eu já citei esse documentário. É muito pica. Tem de graça no YouTube pra ver, é excelente. Tem no YouTube, eu assisti na Netflix. Ele hoje tá no YouTube, não tá na Netflix. No YouTube, gente, claramente tô praticando atos libidinosos aqui, mas cara, é maravilhoso. Ótimo documentário. Eu não tô recomendando nada, tá, gente? Só queria deixar isso aqui claro. Mas tá no YouTube disponível de graça. Mas o vídeo está lá, né? É isso. Mas esse documentário, eu acho que ele elabora bem essa perspectiva, porque ele mostra que essa dinâmica, né, dos homens fortes, esse culto ao corpo, ele é uma coisa muito presente no discurso conservador dos Estados Unidos dos anos 80, né? Porque você tem a tentativa de emulação ali dessa perspectiva de uma maior força física, né, dessas pessoas e de uma elevação dessa questão do culto ao corpo, desse cuidado do fisiculturismo, dessa ode à perfeição. E é a mesma coisa, né, pô? Tipo, é isso. O cara tá lá fazendo musculação, tá lá tendo a sua vida de proletário, de trabalhador e tá existindo, né? E ele vai reproduzir essas mesmas mecânicas ideológicas, assim. Então, tipo, eu acho que é função, né, das pessoas a gente entender. Mano, o comunista não lê só. Esse é até um negócio que eu vou comentar que eu achei curioso. Quando a gente começou a conversa, aí você comentou, a gente vai falar de comunismo. Aí eu falei, cara, que curioso, né? Porque do que eu já vi do podcast, dos materiais, são várias coisas relacionadas a vários temas, sobre masculinidade, por exemplo. Eu fiquei pensando, porra, eu acho que vai ser essa a tônica do papo. E aí não, a tônica do papo é comunismo. E aí eu fico pensando, pô, sim, eu sou um comunista, né? Mas eu faço outras coisas. Gosta de Pokémon, que eu sei? Eu gosto muito de Pokémon, tá? Pra todos os haters aí dos meus Pokémons, eles continuam na live, tá? É isso. E agora com um bustinho do Marx sinistro que eu comprei na Perivacom. Mas, tipo, a gente tem que entender que o nosso papel enquanto o comunista não é o cara que é rato de biblioteca e é o estudante de humanidades e que tá ali no tilelê da faculdade. Mano, tem muito comunista que é militar, tá ligado? A gente, na ditadura militar, o principal grupo que foi perseguido pelos militares foram militares, porque tinha soldado dentro do meio que era militar, que era comunista, tá ligado? A gente tem comunistas que são autores, comunistas que são jogadores, o Eric Cantona do Manchester United, por exemplo, a gente tem músicos, a gente tem uma série de outros grupos nisso, né? E eu acho que essa pecha um pouco intelectualoide que o comunista passa vem dessa impressão mesmo, de que comunista é só aquela pessoa que vai ter aqueles hábitos e vai ser um acadêmico e alguém da leitura. Eu acho que não. Eu acho que um comunista, ele precisa ter noção das coisas, né? Ele precisa ler, precisa se informar. Eu acho que não tem como escapar disso, tá ligado? Não tem como você falar, eu sou um comunista, mas eu não faço ideia do que esse livro do Manifesto, por exemplo, fala. Aí é foda, né? Você tem que ter uma noção do que você tá entrando. Mas, pô, tem comunista que é professor de educação física, tem comunista que gosta de fazer musculação, tem comunista que gosta de montar cavalo, tem comunista em clube de tiro, sabe? Por quê? Porque eu acho que não são atividades dissociadas umas das outras. É que é foda. Porque, primeiro, tem um discurso anticomunista socialmente colocado muito forte, né? Então eu acho que existe uma repulsa sem nem saber o que é direito, tá ligado? Tipo, a gente escuta a vida inteira, né? Os comunistas malvados, eles vão destruir o mundo e vão caçar as crianças e qualquer merda assim. Então acho que existe esse medo vermelho instaurado de uma certa maneira. Então isso já cria uma certa dificuldade. E aí você tem um processo em que
No Brasil, sobretudo, o debate da esquerda, o debate dos comunistas, ele era um debate que até pouco tempo atrás era restrito à academia, restrito à universidade. Aí você vai pensar o quê? O cara é professor da USP, de não sei o quê, emérito, blá, blá, blá. Mas como que essa pessoa está inserida na realidade para poder transformar aquele discurso em praxis, né? Eu vim de um ambiente, sou formado na PUC. E é uma faculdade que tem um braço à esquerda, assim, principalmente de comunicação, fortíssimo, assim. E é muito engraçado, pelo menos no momento em que eu estudei, me formei, o pessoal de esquerda, tem diversos amigos que são comunistas, porra, galera do PSOL, PCdoB, galera que vai na loucura do partido mais doido possível. Um beijo pra Luca, que até hoje acompanha os trabalhos. Até conheci a Luca, aliás. E é uma coisa muito doida o quanto que tinha um estereótipo mesmo do estudante de esquerda de comunicação no pátio da PUC, que às vezes fala assim, vamos tomar uma? Não, eu tô indo na manifestação pró-Oaxaca. Eu falo assim, eu nem sei o que é um Oaxaca. E aí acaba indo um pouco essa coisa meio idealizada, né? Uma coisa que eu sinto, e acho que é um trabalho muito legal que vocês têm feito, de você, Ian, toda a turminha do comunista e toda a turminha do Luigi. A turma dos comunistas, a turma do Luigi é muito bom. Luigi aí. Fazem uma questão de humanização muito legal, que é um trabalho que o pessoal da direita fez muito forte na internet. Exatamente. O pessoal da direita fez esse trabalho muito forte, porque na minha cabeça, durante muito tempo, o cara da esquerda era o cara que lembrava assim, puta, é aquele puta cara chato que às vezes vão querer falar, vamos jogar uma bola? Não, porque é a opressão de classes e não sei o quê. Mano, só quero chutar pro gol, só quero dar risada com meus amigos, entendeu? Eu penso na opressão quando a gente for sentar pra tomar uma breja. E esse é um fenômeno engraçado, porque de vez em quando eu encontro quando você veio me abrir a porta aqui, veio o cara trocar uma ideia, me reconheceu, um abraço pro amigo que eu não sei o nome, que foi me dar um salve, mas é um negócio engraçado, porque quando dá rolê, e aí vai pra uns lugares, a galera às vezes fica assim, você vai, revelar uma coisa aqui pro público, e pode ser um pouco surpreendente. Eu gosto muito de rave, gosto muito de festa techno. Mas isso aqui me... Daí o fato é raveiro. Tecneira. Não tava... Mano... Não, raveiro não, raveiro não. Descobriram um rajarran ali, o bum, 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 bum. Sim, gosto. Hoje eu vi a DJ Valentina, só uns negócios assim, pô. Pô, gosto demais. Mas é isso, é engraçado, porque, tipo, as pessoas vão nesses lugares, me reconhecem e tal. Nossa, eu não te imaginava que... Eu falei, eu saio de casa, tipo, eu faço outras coisas além de comunismo, né? Além de ter esse processo, né? E eu acho que é engraçado, porque é aquilo que você comentou. É uma idealização, né? Que é montada em cima. Então, tipo, se uma pessoa ela cumpre determinados requisitos, ela será comunista e ela vai passar por isso. Mano, quando várias vezes, tipo, tô num rolê, a pessoa vem falar, vamos perguntar um negócio sobre imperialismo. Eu falo, amigo... Pô, tô aqui bebendo uma brejinha, trocando uma ideia, socializando. Não tô muito afim de ter esse papo dessa maneira, de uma forma que não seja natural, né? Do tipo, vou lá pra tirar dúvida ou qualquer coisa assim. Então, tipo, acho que é a gente conseguir compreender que os comunistas são pessoas, né? Que comunista não é uma identidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Eu acho que comunista, ele precisa escapar. Eu acho que a gente tem um trabalho a também fazer e de dizer que a identidade comunista, né, um apreço estético, algumas coisas assim, existem, né? Uma camiseta, um símbolo, né? Eu acho que isso acontece em qualquer lugar, né? Na musculação tem, no futebol tem, em todos os lugares tem. E a gente conseguir fazer com que essas pessoas possam politicamente avançar na sua consciência de classe, porque ainda que elas sejam atletas de fisiculturismo, sei lá, operários da siderurgia, jogadores de futebol, lolzeiros, qualquer coisa, elas ainda fazem parte da classe trabalhadora. Na divisão social do trabalho, elas ainda são proletariado. Então nada impede que uma pessoa goste de LOL e seja comunista. Nada impede que uma pessoa goste de techno e seja comunista. E aí eu acho que é até interessante porque a gente vai entrando cada vez em mais meios, né? E a gente vai desmistificando muitas coisas. E acho que tem o rolê até do convite de você vir aqui, do que a gente quer fazer com essa conversa também, enriquecer talvez o repertório das pessoas. Porque eu acho que existe às vezes uma limitação da gente
muito focado em ideias ou coisas, às vezes, a gente não entendeu o quanto que existem outras coisas. Por exemplo, eu me identifico zero com o comunismo. Se virar pra mim e falar, pô, Ed, tu vai virar um radical comunista? Puta, irmão, não sei se é o meu... Não sei se é a brisa. A minha maior vocação seja essa. Não sei se é o meu desejo de vida puxar uma revolução. Mas isso não quer dizer que eu vá sentar com você e eu não vá concordar com muitas ideias que você concorda. Claro, sim. Do mesmo jeito que se sentar um maluco do MBL, que é difícil, né? Que os caras também não ajudam muito. Eles se declaram fascistas, né? Então acho que eu acho que tá num outro patamar da discussão. Mas tem ideias que eu sei que se o cara sentar aqui, eu vou falar, pô, concordo com essa ideia, concordo com essa ideia. Eu acho que às vezes falta um pouco, e a gente tem muito isso hoje, talvez um rolê muito combativo. Pô, tu é da esquerda, eu te odeio. Tu é da direita, eu te odeio. E acho que às vezes um enriquecimento das nossas ideias, o enriquecimento das nossas conversas, eles vêm um pouco disso, né? No nosso repertório. Fala, pô, eu tenho muitos amigos policiais. Então eu entendo muito o que meus amigos policiais passam. Ao mesmo passo que, pô, eu entendo todo o papo que você tá falando Sim, claro. da deconstrução da violência urbana. Ao mesmo tempo que eu sei, pô, o perrengue que meus amigos policiais passam. Sim, sim. Então é muito isso, né? Acho que a gente precisa enriquecer muito o nosso papo, as nossas conversas, os nossos repertórios. Pô, até... Eu gosto muito da ideia, Edson, da combatividade, viu? Eu gosto muito. Eu sinto que há uma diferença, né? Eu acho que tem uma diferença em a gente conseguir ser combativo e propositivo e a gente ser combativo só pra poder ser do contra, por exemplo. Tá ligado? Porque a modalidade de React, né? Que é como o canal se alavancou dessa maneira e tal. Eu acho que muitas pessoas passaram a assistir justamente por isso. Pelo conflito. Por quê? Porque eu acho que é nesse processo que a gente conflita que a gente consegue forjar novas ideias, forjar novos pensamentos, tá ligado? Que esse é seu papel, né? Eu acho que esse seu papel de você ser combativo, pra você, pro Gaio Fato, o Gaio Fato executa muito bem. Assisto o react do Gaio Fato, assisto o react do Luigi, assisto o react de vários outros youtubers, outras personagens que eu gosto e acho legal. Mas acho que talvez pro brasileiro médio, talvez esse posicionamento que a gente se coloca às vezes também muito falta esse enriquecimento de ideias, entendeu? Sim, eu acho que é muito um jogo de cintura, né? Eu acho que é muito saber, como diria o grande poeta Chorão do Charlie Brown Jr., tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez, né? Eu acho que é a gente conseguir avaliar e entender como cada ambiente tá e a gente conseguir, mano, sentar com as pessoas que a gente quer trocar uma ideia, tal, e sobretudo, eu acho que é um negócio, né, Edson, que é sobretudo a gente ter muita paciência. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Gustavo Gaio Fato. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar aqui também um outro corte que você com certeza vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis, valeu!